Na atividade 4, pede o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação da temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16 de nove de 2019, em graus Celsius. E temos o nosso gráfico, que parte aqui, deixa eu marcar, das 0 horas, né? Espera aí, pessoal, só um minuto. 0 horas, e de 2 em 2 horas ele vai seguindo até as 22 horas desse mesmo dia, né? Que depois de 22 ele voltaria 24 horas novamente, que é 00, corresponde à mesma coisa. Aqui embaixo pede para que nós observemos este gráfico para respondermos as próximas perguntas. Observando o gráfico aqui novamente, para responder a primeira pergunta, temos o seguinte: qual foi a temperatura máxima desse dia? Para descobrirmos a temperatura máxima, você observa o gráfico e repara onde tem o maior, né? O maior número, o pico ali do nosso gráfico, que corresponde a 32 graus Celsius. Pessoal, a partir daqui, ele vai perguntar em qual horário essa temperatura atingiu esse valor. Então, você faz a projeção. O que seria essa projeção? 32 está aqui, você projeta, né, no nosso eixo das abscissas, ou seja, no nosso eixo X, ou no eixo que está aqui na horizontal, para ver qual horário que corresponde, porque a base de qualquer gráfico, principalmente desse, é o nosso plano cartesiano. Então aqui é como se fosse o valor do y e você está projetando aqui embaixo para ver qual valor ele corresponde, 14 horas. Na B, nos pergunta qual foi a temperatura mínima nesse dia. E aí, novamente, você olha qual a parte mais baixa desse gráfico. Repara, tem duas partes aqui com o mesmo valor, que são as menores, 19 graus. E aí ele vai perguntar em qual ou quais horários esta temperatura atingiu este valor, ou seja, em quais horários essas temperaturas atingiram estes valores. Porque o enunciado já está assim, porque já sabe que são 12, né, pessoal? Então já é um indício de que seriam 2 horários. E se olharmos no gráfico, né, foi 4 horas e 6 horas. Nesses dois momentos, o gráfico atingiu as menores temperaturas. Na C, pergunta o seguinte: qual foi a variação máxima de temperatura neste dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura nesse dia. Pessoal, se a máxima foi 32 e a mínima foi 19, 32 menos 19 vai ser 13, né? 13 graus. Essa foi a diferença de temperatura nesse dia.